Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. Como é que você tá, Bringel? E aí, Milene, pessoal, belezinha? Pois de um tempinho aí estamos de volta, a gente não fugiu. Voltamos para gravar no sétimo, sexto? Não, seis, oito, O nono? que Não, acontece? Onde a você tá aí? matemática não é o meu forte, a matemática não é o meu forte, mas o Sobe, desce, vira nono três. vai ficar aqui, aparecendo as contas, né, os números voando. Voltamos no nono aniversário do 7-1 Olha isso. para gravar, para falar não de seleção brasileira, né? Ainda bem. Você gostou do Diniz? Do rolo que foi feito? Cara, eu achei que, putz, foi mal feito isso, porque vai ferrar não só a carreira dele no Fluminense, porque eu não dou até o fim do ano pra ele ser mandado embora do Fluminense. Essa situação não vai se sustentar. Pro Ancelotti, que disseram que ele nem conhece o Diniz, né? Mas ele aprovou porque sugeriram. Então, não faz muito sentido, né? Se for pro cara dar continuidade. E pô, vai ser aquele conflito de interesse clássico de Sim, convocação. Vou convocar o time inteiro do Palmeiras pra ele não jogar contra o Fluminense ou contra sei lá alguém e num machucar todo jogo mundo. importante. Foda-se, e aí, mano? Vai dar uma merda isso daí. Tá, tá óbvio já. A costura é muito mal feita, né? É, E vale ressaltar que, assim, a gente está aqui em 8 de julho de 2023, a gente tem basicamente falando que o Ancelotti vai treinar a seleção brasileira, o presidente da CBF, né? é. Tipo, o Ancelotti tá Não tem lá, nada tipo, assinado, não tem nenhuma ele não palavra falou dele. nada, não, saiu na imprensa e falou assim, estarei lá. Nada. Mas enfim, né? O que eu acho que é Cenas até assim. certo da parte dele, porque ele não se compromete com caso dê uma merda, né? É, Então ele fica na dele ali, ele pode alegar daqui a um ano, não sabia de nada, ninguém nunca falou comigo. né? Ele Tipo, pode jogar essa. não sei, tipo, nunca dei minha palavra, né? Tipo, É, nunca garanti nada pra ninguém. Pode chegar em janeiro e renovar o contrato com o Real Madrid, pode aí, acontecer de tudo, né? Futebol é meio imprevisível nesse sentido, né? Então, mas pô, o Brasil não tem muita opção, né? Beleza, não é. poderia ser alguém além do Diniz? Poderia, mas Eu sou meio suspeito porque eu teria trazido o Diniz já depois do final da Copa. Então, mas aí teria que se desligar do Fluminense, né? sim, sim, o negócio de treinar do estilo do time e seleção ao mesmo tempo não, Eu não ia também dar não sou certo muito mesmo. fã, não. Mas enfim, a gente vai falar do Fluminense, mas o nosso foco são os sorteios da Comebol que rolaram no meio dessa semana. A gente teve sorteios que definiram os confrontos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Sem mais delongas, a gente vai dar uma passadinha aqui pelos confrontos. Vou abrir aqui dizendo, Brinchal, que eu gostei bastante do sorteio, Eu também. porque ele deu uma diversificada legal, né? Ficou assim, tirando, tem um lado da chave que tem os brasileiros mais favoritos, mas o outro lado da chave você garante que vai ter um semifinalista que não é brasileiro, e acho que isso já é um ponto positivo. Sim, já é uma vitória pro torneio e pro espectador também, né? Porque a gente não aguentava mais toda hora ter três brasileiros na semifinal. Pô, puta de um saco. É um puta num saco mesmo. Tipo, acaba acho que perdendo aquele tino de Libertadores, né? Que é Sim, você sim. pegar aquele time cascudo, chato pra A cacete. imprevisibilidade ali, né? E É, não teve isso nos últimos anos, né? Acho que pegar os últimos três, quatro ali foi bem previsível boa parte dos chaveamentos. Mas enfim, esse ano parece melhor, né? A expectativa esse ano parece que vai ser parece. boa. Exatamente, parece mais parelho. O primeiro confronto que a gente tem, então, é Atlético Nacional e Racing. Né? O Atlético Nacional fez a 15ª campanha, né, da fase de grupos, é o segundo pior segundo colocado. O Racing foi o terceiro melhor campeão de grupo, ficou em primeiro no grupo A, que é o grupo do Flamengo. O Nacional perdeu o técnico, né? A gente estava até comentando antes que o Paulo Autori pediu demissão por causa de causas de insubordinação do seu elenco durante a final do Campeonato Colombiano.
E o Racing perdeu o seu principal jogador, que é o Matias Rojas, né? Fechou Sim. com o Corinthians agora. Perdeu também o seu atacante Paulo Guerreiro, que aí já não sei se é reforço para o Racing ou não. Mas é um confronto interessante até, né? Um confronto de duas equipes que tiveram um certo sucesso até no cenário do futebol sul-americano até pouco tempo atrás. Exato. Esse confronto que eu acho que todo mundo concorda que o Racing vai ter um ligeiro favoritismo ali por ter uma melhor equipe, e por não passar esses períodos conturbados que o Atlético Nacional vem passando nos últimos meses. E eu vi até uma notícia, um pessoal relatando que os caras da imprensa colombiana reclamavam que com o time titular o time jogava mal, com o time reserva o time jogava mal, com o time misto o time jogava mal. Então, os caras não estavam satisfeitos com porra nenhuma. Então, isso eu acho que já mostra o nível que tá o clima ali. E o Racing, que é uma boa equipe, que no Campeonato Argentino eles estão em 12º, se não me engano. É isso, né? Eles estão em 12º, falta mais 3 rodadas para acabar. Quatro, na verdade, né? Hoje, dia 8, o Racing enfrenta o Estudiantes, depois tem mais 3 jogos para fechar o campeonato. 12ª posição não é uma posição muito boa, mas ainda assim o time é bom, que apesar de, como você já falou, eles perderam o seu principal jogador no Romero, né? Que tá indo pro Rojas. Corinthians. O Rojas, isso, o Rojas. Mas também tem um meio campo bom, porque o Nardoni e o Moreno são dois bons jogadores. Principalmente esse Nardoni, eu vi gente falando muito bem dele, que é um meia central de 20 anos. É, Tem especulações de que alguns desses caras podem ir embora agora nessa janela do meio de ano, o que pode impactar vários desses times das oitavas da Libertadores. Porque eu acho que os brasileiros é pouco provável que vão perder jogadores importantes. Então, no caso, o Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Atlético, Inter, Atlético Paranaense. Tirando o Vitor Roque, que eu acho que só vai embora no ano que vem, ele está sendo vendido agora, mas só vai embora no ano que vem. Eu não sei se tem outro jogador importante desses times que pode ir embora nessa janela agora de meio de ano. Mas para outras equipes dessas oitavas, eu acho que podem ser impactadas e o Racing é um desses que pode ter mais problemas com isso, né? Sim, é exatamente isso, né? Termina a temporada na Argentina e os times costumam dar uma reformulada. Um outro jogador que me chama bastante atenção nesse time do Racing é o Gabriel Rauch. É Hum, atacante, bom jogador, jogou para algumas edições atrás pelo Argentinos Júniors, a Copa Libertadores. É um jogador bastante interessante. Do lado do Atlético Nacional, é um time que, assim, é um time muito colombiano. Então, tem um jovem explodindo, pronto para ir para a Europa já, a ponto quase de ir para a Europa, que no caso do Atlético Nacional esse ano é o Dorlan, não é o Dorlan Pabon, o Pabon é o experiente. Tem o Pabon, que é o experiente, cara de 35 anos, cascudo, muito bom jogador, mas tem aí uma mescla de jogadores O goleiro deles é jovens. jovem, né? O Kevin Miller, que ele tem Sim, 23 anos, também tem uma tem, margem assim para tem crescer. o Jairla Barreira também é outro bom jogador, tem já a sua contra-experiência, já tem um bom tempo de Atlético Nacional. Vamos ver quem que vai chegar para comandar, né, esse time do Atlético, para ver se dá uma aumentada aí na moral da equipe. Né, o Atlético que ficou em segundo num grupo que tinha Olímpia, Patronato e Melgar. Né, ficou em segundo para o Olímpia. Confronto seguinte: Nacional Clube do Uruguai e Boca Juniors. Tem muita história e muita tradição Sim. nesse confronto. O Nacional tem 3 Libertadores, o Boca tem 6 Libertadores. Então são assim times que têm muita, muita tradição, camisas muito pesadas e são curiosamente times que não estão assim
difícil falar, mas não são É, exatamente, né, não tão, os times, os elencos não são do nível da camisa, vamos falar assim, né? O time do Boca não é assim, nossa, né? Eu acho que é um time abaixo, por exemplo, do é. time do Racing. E o Uhum. Nacional, o futebol uruguaio, infelizmente, deu uma enfraquecida nos últimos anos. A gente teve o Penharol eliminado na Sul-Americana sem sequer conseguir ganhar um jogo. Então, o Nacional, apesar de tudo, o Nacional conseguiu passar, né? No seu grupo, tal, bacana, mas não é aquele nacional forte. Tendo dito isso, dá para imaginar um confronto muito divertido e muito pegado entre esses dois times, né? Sim, eu também acho. Concordo com tudo que você falou, assim, tem muita tradição, muita história esse confronto pelas duas equipes, né, dos dois lados. O time do Boca é melhor no papel, tem alguns bons jovens, tem uma mescla ali com os caras mais veteranos. O Amorim, que é o técnico, tem a crítica que ele é um pouco defensivo, ele vem fazendo um trabalho defensivo nesse time, apesar de ele ser um cara que ele levou aquele Lanús finalista de uns anos atrás, que foi em 17. 2017. Que eu lembro que o pessoal falava que era muito ofensivo, que ia pra frente, que tentava muito, e parece que o cara reverteu o papel dele, agora o cara é retranqueiro. E essa é uma das críticas que ele vem sofrendo nesse time do Boca, que, que está em 11º no Campeonato Argentino, não faz uma campanha muito boa. O Nacional está em terceiro, se não me engano, em segundo no Campeonato Uruguaio, mas é porque Uruguai. começou agora também. Então tem coisa para rolar. É porque Ele tá foi no. campeão, o Nacional acho que foi campeão da primeira fase do campeonato, né? Isso. Tem, Aí eles fazem. É aquela zona que é a América do Sul, é, né? Os caras inventam tem abertura, clausura, clausura, mas. Mas é isso, sim. Muita tradição, mas eu acho que o Boca é favorito porque tem mais valores. Se você olha aqui pro elenco do Boca, uns caras mais valorizados do time, do Transfer Market, né? O Romero tá indo embora agora, porque tá indo pro Flamengo, o goleiro. o Rossi, né? O Rossi, na verdade. O Romero é o que tá ficando lá, que é o ex-Manchester United, ex-seleção argentina. Ui. Como era o nome do. Eu ia falar o jovem de 18 anos, lateral esquerdo, como chama? É o Varela? Não é Varela, é o Barco. Quer ver? É o O Barco, Varela é o o meia, goleiro. né? O Varela é o meia, É é o o Barco, Valentim isso. Barco. É, o Valentim Barco, jovem de 18 anos, bom jogador, lateral esquerdo. O Ezequiel Fernandes também, bom jogador, 20 anos. Então tem uma base ali de muito jovem. Então o time é bom. Mas eu acho que vai ser um jogo bem aberto, que nem você falou, vai ser maluquice, porque os caras não têm nada a perder, tanto o Boca, quanto o Nacional. Então vai ser um jogo bem parelho, mas eu espero que o Boca passe, né? Eu acho o Boca mais time também, o Nacional Sim, não inspira muita confiança, assim, né? Brigou até o final aí para classificar no grupo do Inter, né? Foi Inter, Nacional, Independiente de Medellín e Universitário, acho que da Venezuela. Não, Metropolitanos da Venezuela. Não é assim, acho que é um time que vai dar uma competição legal pro Boca, porque o Boca também não passou assim com muita folga no grupo F, né? Apesar do, assim, sofreu em alguns jogos, empatou com o Monagas, né? Depois perdeu do Deportivo Pereira, é um que passou em segundo no grupo, inclusive. É um time que pode ter algumas dificuldades. Acho que essa falta de experiência, né? Se for setor de muitos jogadores jovens, acho que pode pesar um é, pouquinho para o Boca. Mas para mim a tendência é que a gente tenha um confronto argentino entre Racing e Boca nas quartas de final da Libertadores. Qual que é o confronto seguinte que está aí, Brinjal? é o Del Valle com o Com o Deportivo Deportivo Pereira. Pereira, né? Isso. Então a gente tem Del Valle, Deportivo Pereira. O Del Valle venceu o grupo E, que era o grupo do Corinthians. O Sim. Deportivo Pereira, que a gente acabou de citar,
foi o segundo do grupo F, que é o grupo do Boca, o Pereira tem a pior campanha entre os classificados, né? Da fase de grupos. Sim, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols feitos e 5 gols sofridos. Um saldo de gol de 0. O Independente Del Valle, 4 vitórias e 2 derrotas, tem 5 positivos de saldo. Bateu no Corinthians, no Equador no estádio do Corinthians mesmo. sim. E assim, é amplamente favorito, porque tem, lógico, essa construção do Del Valle como equipe competitiva na América do Sul, talvez a equipe mais competitiva do Equador na América do Sul dos últimos, sei lá, quase 10 anos, né? Sim. E é um modelo a ser seguido por muitos dos clubes menores da América do Sul, né? O Del Valle tá mostrando como se faz. Já tem vários anos, assim, desde o trabalho do Angel Ramírez, que começou, sei lá, uns 4 anos atrás. Tem um Aí bom até antes tempo eles foram já. finalistas da Libertadores contra o Atlético Nacional, né? Verdade No ano que o também. Atlético É. Nacional foi campeão. Foi 15, eu acho, né? 15 ou 16, 15, acho que 16. né? Então é isso mesmo. Então tem um bom tempo já que o Del Valle já tá nessa crescente. Eu acho que é questão de tempo se eles continuarem nessa trajetória deles serem campeões da Libertadores. Eu acho que dá para apostar nisso, por mais que a condição financeira dos clubes brasileiros cria um pouco essa distância, mas ainda assim é um bom time, é um bom projeto. Que nem você falou, eles lideraram esse grupo com o Argentinos Júniors, o Corinthians e o Liverpool. O Argentinos Júniors também é um bom time. O Corinthians, apesar de Sim, capengar, tem os seus valores individuais ali, querendo ou não, é o Corinthians. E ele é o atual campeão da Sul-Americana também, né? Venceu a Sul-Americana no ano sim. passado. E você viu que eles vão enfrentar o Sevilha agora semana que vem? É verdade, eles vão jogar contra o Sevilha. O que é bizarro, porque o Sevilha não tá nem pré-temporada direito, os caras vão fazer um torneio com os Não, caras. assim, tipo, se antigamente a gente tinha, né, o jogo do campeão da Libertadores contra o campeão da Champions, agora tem a segunda divisão, que é o campeão da Copa da UEFA contra o campeão da Sul-Americana. Falta a Comebol criar ali a Conferência de Comebol e meter um time para pegar aí o campeão da Conference em algum lugar do mundo, muito em breve. Do lado do Deportivo Pereira, não é um time forte, assim, a primeira participação do Pereira É, na Libertadores, e o time já fez história, né? Conseguiu uma classificação para a fase seguinte, tem um elenco bem, assim, um elenco bem plausível com a estatura do time para o campeonato colombiano, então não é, fez nenhuma loucura e conseguiu aí encaixar uma classificação num grupo que tinha, além do Boca Juniors, o Colo-Colo e o Monagas, né? O Colo-Colo aí conseguiu, o Colo-Colo precisava vencer, né, o Deportivo Pereira para se classificar, não conseguiu, e enfim, passa o Deportivo Pereira. Acho que assim, do que a gente já falou do Del Valle, né, é uma das melhores equipes dessa chave. sim. Tanto a gente vai falar do próximo confronto, que é Palmeiras e Galo. Não acho que é um confronto fácil para nenhum desses dois times. Acho que é um confronto pesado, principalmente porque para jogar lá o Del Valle tem ainda vantagem da altitude, porque Quito tem altitude. Uhum. Então acho que olhando aqui o chaveamento, Brinjal, me parece um dos confrontos com maior disparidade assim de favoritismo para um time. Eu acho que esse é o mais desigual, talvez junto com o Atlético Paranaense e Bolívar. É, Eu não sei se é. porque o Flamengo e Olímpia também se espera isso, mas o Olímpia é um time meio traiçoeiro. E o Olímpia fez uma boa campanha na primeira fase. O Olímpia, o Então, Olímpia perdeu o primeiro posto geral para o Palmeiras na última rodada. talvez se não fosse o Flamengo, o Olímpia poderia sonhar em passar, mas vai ser um pouco difícil. Sim, Mas, talvez junto com o Bolívar e Atlético Paranaense sejam os confrontos mais desiguais ali, assim. Mas o Deportivo Pereira é um time jovem, né? Então, a expectativa deles passarem do Del Valle, que é um dos melhores times da América do Sul, é improvável. bem provável. Passando para o confronto final, então, desse lado da chave, o lado esquerdo da chave, temos pelo terceiro ano consecutivo Palmeiras e Atlético Mineiro.
né? Terceira Libertadores seguida. Em 2021, o Palmeiras eliminou o Galo no Mineirão. Na semifinal, em 2022, o Palmeiras eliminou o... Isso, o Palmeiras eliminou o Galo É, nas quartas de final no Allianz Parque. E em 2023, eles se enfrentam nas oitavas de final, com a decisão pro Allianz Parque. O Palmeiras, que começou meio tropeçando, né? Tropeçando, perdeu do Bolívar na Bolívia, um jogo difícil, né? Altitude, o time reserva e tal. Cambaleou muito durante a fase de grupos, mas meteu uma goleada no Bolívar na última rodada, ficou de novo com a primeira campanha no geral. E o Galo, assim, o Galo começou cambaleando também, né? uhum. Perdeu do Libertad em casa, depois perdeu do Atlético Paranaense fora e foi buscar o segundo lugar no grupo que tinha o Atlético Paranaense, que passou em primeiro, Libertad e Alianza Lima. É um confronto assim que a gente já viu em outras edições. É um jogo que vai ser muito difícil e muito estudado, né? Principalmente porque a gente vai ter de novo dois confrontos entre o time do Abel Ferreira e o time do Filipão, Uhum. que é o técnico do Galo. Então, acho que assim, dá para deixar de lado o que aconteceu na fase de grupos e pensar em dois confrontos bem, assim, vamos dizer, isolados, né? Sim. É porque, querendo ou não, o Filipão acabou de chegar, né? E ele vai ter um mês ali para poder colocar um pouco mais da cara dele, né, nesse time do Galo. E ele é um cara de mata-mata, né? Historicamente, o Filipão adora o mata-mata. Sim, Tanto que no ano passado, com o Atlético Paranaense, ele derrotou o Palmeiras do o Abel próprio Ferreira Palmeiras. naquele jogo de volta que estava perdendo por 2-0, conseguiu buscar o empate ainda. Então, mostra que ele conhece ali e é um cara muito experiente. Apesar disso, o time do Palmeiras é muito mais encaixado, conhece muito mais a competição, conhece muito mais o trabalho do seu técnico, as filosofias de jogo ali, de tudo, não só da equipe, mas a estrutura do Palmeiras como um todo é muito mais bem definida do que o Galo, que é uma zona. O Sim, Galo que esses dias teve quase 2 bilhões de dívidas, o que é bizarro, os caras não sabem mais o que fazer. Eu tava até vendo uns caras falando que parece que isso era manobra dos Menin, né? dos meninos para poder comprar a equipe, né? Comprar como SAF, né? Porque eles super valorizaram o estádio. O negócio das. Venderam o terreno que tinha, né? Eles tinham um terreno de um shopping, venderam e Isso. não rendeu tudo. O que aconteceu no Galo ali, assim, acho que é digno de uma investigação bem, bem Sim. criteriosa, porque, né? Pô, mano, é engraçado que o Cruzeiro, quando deu aquela merda toda, todo mundo falou, pô, tinha que investigar essa porra e prender os vagabundos que fuderam o Cruzeiro. Exato. O do Galo, eu acho que é menos é, escondido, assim, o que os caras fizeram, mas também é tão criminoso quanto. É tão criminoso quanto, né? É, Porque, tipo, tá aí tacando a dívida do time lá no céu, tá é, fazendo mundos e fundos e tá criando uma dependência vamos chamar, dos 4 R's ali, né? sim, Que não deveria acontecer, né? O Galo sempre foi sustentável, sim. né? Então, Mas, e o Palmeiras que, tipo, vem sofrendo com lesões também nas últimas semanas, né? Um pouco de instabilidade, mas mesmo assim, eu acho que ainda é favorito. Fica a ver, assim, se o Atlético consegue evoluir um pouco mais pro estilo de jogo do Felipão, que ele gosta de um estilo um pouco mais defensivo de contra-ataque, que tem peças para isso, porque o elenco do Atlético é o Atlético absurdo, é é bom muito pra completinho, caralho. é muito rico. Acho Até que no banco, Paulinho. porque, tipo, o ataque ali com o Pavon, o Hulk e o Paulinho, pô, Nossa. absurdo. É muito bom, né? Para É, esse estilo de jogo que o é. Filipão quer, Velocidade, nossa, técnica, é então, bem isso mesmo. O Palmeiras vai, né? O Palmeiras vai pagando o preço de ter o elenco curto e não ter peças à reposição à altura, né? é, Perde o Danilo e não contrata ninguém, e aí a torcida já começa a cobrar. A torcida pesa um pouquinho, a Mancha Verde anda bem ativa, a Mancha Verde anda bem ativa o que recentemente, se né? espera desse povo? Protesta na frente da Crefisa, na frente da CBF, faz tudo. Vamos ver, o Palmeiras deve se movimentar nesse mercado de meio de ano, deve tentar trazer
precisa, né, pelo amor de Deus, trazer um volante. Essa é a prioridade. Vamos ver aí qual que é o encaixe aí, mas acho que até por esses motivos que você falou, né, o Palmeiras tem essa certa vantagem, a longevidade do trabalho e o encaixe do elenco para ser pouca coisa ali, É. favorito frente ao Galo. Vamos pular agora para o outro lado da chave, e a gente já citou o confronto, né, como também um dos mais desequilibrados, Bolívar e Atlético Paranaense. Né? Apesar de tudo, a campanha do Bolívar é quase igual à campanha do Atlético Paranaense. O Atlético É. Paranaense liderou o grupo G, 4 vitórias, um empate e uma derrota, e o Bolívar ficou em segundo no grupo C com 4 vitórias e 2 derrotas. 12 pontos, foi o melhor segundo colocado dos grupos. Se tivesse empatado com o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada, teria passado em primeiro no seu grupo. Se tivesse ganho do Palmeiras, seria a melhor campanha da Libertadores. Doideira, né? O Bolívar é meio doideira. Ninguém esperava, né, que o Bolívar fosse É. meter uma dessa em pleno 2023, mas fez uma campanha muito sólida. Só que, tendo dito isso, não me parece, né? Assim, que saiu ali da altitude, não me parece que é um time que vai aguentar a É. porrada. A Arena da Baixada é muito cruel, é muito pesada. E acho que o Bolívar, por mais que tenha feito uma ótima campanha, não vai aguentar muito. Não tem muito cacife para segurar um bom Atlético Paranaense que ainda tá sem técnico, né? O Wesley Carvalho tá comandando, não é? Ele é o interino, né? É o Wesley Carvalho É, interino. eu acho que eles vão deixar ele. Porque até agora sondaram o. Não é o Rogério. O Rogério tava o Vasco sondando. Rogério. Tá flertando com o perigo. Tá flertando com o suicídio. Rogério. Mas. Mas é isso. O Atlético Paranaense que. Da mesma forma que a gente elogia bastante o Del Valle pelo seu projeto nos últimos anos, eu acho que o Atlético Paranaense também merece os elogios nos Sim, últimos anos, que também tem um projeto similar, assim. E eles lideraram esse grupo G, né? Que é um grupo que tinha o Atlético Mineiro e o Libertad. O Libertad, que é a equipe tradicional da América do Sul, que está sempre na Libertadores, sempre dá um trabalho. E o Atlético liderou esse grupo. O Vitor Roque é o principal destaque, né? Com 18 anos, o moleque já está sendo vendido para o Barcelona. O Terans parece que vai embora também agora, né? Vai ser sim. vendido. Tá indo pro México. Sim, tem essa incógnita um pouco ainda do técnico, porque o Paulo Turra saiu e sofria muitas críticas pelo estilo de jogo que ele estava adotando, mas mesmo assim o time passou em primeiro na Libertadores. E vamos ver agora, né, se com esse técnico interino, no caso do Wesley Carvalho, ou se eles vão tentar ir atrás de outro técnico nesse mês restante até o início das oitavas, que ainda não foi definido as datas, né? Ou já foi? Já, se não me engano, é primeiro e. Janela de 1º e 3 de agosto para ida, janela de 8 a 10 de agosto a volta. Então um mês mais ou Primeira, menos ali, primeira pra, semana de agosto. quase um mês para se preparar para isso. Não sei se o Atlético deveria ir atrás de um cara, sei lá, com renome assim para tentar arriscar nesse mata-mata. Mas mesmo assim, é o time favorito contra esse Bolívar, que é uma incógnita e dizem ter bons valores, mas meu conhecimento sobre a Bolívia é limitado e É, E eu não acho que nenhum time da Europa, como a gente estava falando que outros times argentinos ali, sul-americanos podem perder jogadores, difícil o jogador boliviano acabar saindo para time europeu, né? Ou até de outros lugares, porque eles também geralmente não têm muito mercado. Até para mercado brasileiro é difícil eles acabarem sendo transferidos, né? exato. O Bolívar tem ali dentro do seu elenco jogadores importantes da seleção boliviana, né? Claro, o goleiro Lampi é um deles, os irmãos Sagredo, o Bejarano, zagueiro, o Ramiro Vaca, meio-campista,
E um dos principais destaques no ataque é o Gabriel Poveda, que é brasileiro, foi o artilheiro do último campeonato brasileiro da Série B, pelo Sampaio Corrêa. Então fica aí o Bolívar, que vai enfrentar, tem uma montanha meio íngreme para subir contra o Atlético Paranaense. Segundo confronto dessa chave, River Plate e Internacional. O Inter. O Inter, né, cara? Puta, é muita incógnita. O Mano Menezes é um negócio fantástico, porque desde que ventilaram que ele poderia assumir o Corinthians quando demitissem o Melhorou. Cuca, ele não perdeu mais pelo É. Inter. Fantástico. Falei assim, mano, se você perder o próximo jogo, você vai ter que treinar o Corinthians, e o Mano desinvestou ganhar jogo pelo Inter. O Inter passou em primeiro no grupo com o Nacional do Uruguai, Independiente Medellín e Metropolitanos. Um grupo que foi muito pegado, né, entre os três times. O Inter fez 12 pontos, o Nacional 11 e o Independiente Medellín 10. Então esses três podiam ir para terminar basicamente em qualquer posição na última rodada. O Metropolitanos tomou cacete de todo mundo, né, terminou com 0 ponto. E o River Plate começou mal, né? Tipo, começou tomando 3 do Strongest lá, depois ganhou do Sporting Cristal, mas veio aqui pro Maracanã e tomou uma cacetada do Fluminense, tomou 5 do Fluminense aqui. Teve que buscar uma classificação até mais disputada do que deveria. Só que é o que a gente já citou para outros confrontos, o mata-mata é outra competição, né? Sim. O River Plate é um time muito forte, vai ser campeão argentino, né? A chance é muito grande de ser campeão argentino, saúde. E tá jogando um futebol de muita qualidade. Acho que talvez seja o argentino que esteja jogando o melhor futebol atualmente. E aí o Inter é meio que sempre uma incógnita, né? Os times do Mano Menezes estão ali, empata algum aqui, ganham ali, a torcida reclama, mas fala assim, pô, mas não tá perdendo o suficiente para a gente mandar embora, e também não tem quem trazer. Eu vejo no Inter um time que está se encaixando bem, mas vai ser um confronto muito interessante esse. Esse é um dos confrontos que eu tô ansioso para ver. Então, cara, esse time do Inter não me engana. Sendo bem sincero, esse time não me engana. O Mano Menezes, eu não caio na carta armadilha dele, eu não caio na bait desse cara. Porque não dá, o Mano Menezes é retranqueiro. E que nem se falou ali do histórico que mudou depois que ele foi ventilado que ele poderia ser demitido. Ele estava numa sequência de 5 derrotas consecutivas. E dos últimos 10 jogos, ele venceu 7 e empatou 3. Mas se você ver o nível dos times que ele empatou, pelo amor de Deus, velho. Que ele ganhou do Metropolitanos, do Bahia, do América Mineiro, do Vasco, do Coritiba, do América Mineiro e do Independente Medellín. Só time top que ele ganhou. E ele empatou com o Santos, o Nacional do Uruguai e o Cruzeiro. Esse jogo do Nacional do Uruguai, eu lembro qual foi. O Nacional empatou nos acréscimos do segundo tempo, assim, um negócio meio maluco. Mas é instabilidade, né? Sim, A muito. gente não consegue prever que Internacional que vai entrar em campo. E E esse aí que é o meu que. medo, é muito imprevisível. E não é como se esse time do Inter tivesse, pô, um cara que é o que salva o time, assim, grandes jogadores. Não, o time é equilibradinho, é ok, assim, mas não tem nenhum super craque, não tem um cara decisivo. E que nem você falou, o River é um time muito mais cancha, tem muito mais experiência de Libertadores, porque por mais que o grupo sempre se recicla, tem bons nomes. O De La Cruz tá lá ainda, falou que ia sair e não saiu, né? O Sim. Demichelis que chegou lá faz pouco tempo parece muito promissor. Então, acho que tem um ligeiro favoritismo ali pro River, muito por conta da instabilidade e da falta de confiança que eu tenho no Internacional. Eu acho justo, inclusive, esse coisa. O Inter, você falou do elenco do Inter, é um elenco realmente muito bem equilibrado, né? O Alan Patrick tá jogando bem, você tem caras que têm atuações boas, o Pedro Henrique, né? O atacante, caras assim que você não espera que seja assim, que vão, né, chamar a responsabilidade na hora H, mas vem chamando, só que a gente não sabe até quando, né?
É. Vão aguentar esse tranco. E aí o Inter trouxe já nesse ano o Aranguiz, né, de volta, volante É. chileno, mas meio de vidro. Trouxe o Ener Valencia, Chegou que agora, né? chegou agora, é uma contratação zaça. Eu É. sou fã do Ener Valencia. Joga bola demais. Vamos ver como é que ele vai ser utilizado. Pra nível América do Sul, é pra ele jogar Ah, muito bem. é de patrolar, tô geral aqui. Mas vamos ver, Entendeu? né? O Mano Mas Menezes ali vai colocar o o cara de ala. Mano Menezes vai ter que voltar para marcar lateral. E aí a gente olha para o River, e o River tem, né? Que nem se falou, jogadores cascudos. Tem o Armani, ainda tá lá, o Palavecino tá ali faz algumas temporadas, o Nátio Fernandes, o Nico de la Cruz. Então, por mais que troque muita gente, ainda tem uma galera que tem aí. O Enzo Pérez ainda tá lá, É, minha Nossa Senhora. eterno. É, vai, daqui a pouco o rapaz ali não vai aguentar mais, né? Tá chamando de andador já, né, De Michelis? Mas é a pessoal que tem a liderança de vestiário e de elenco para ajudar na transição dos mais novos. E olho nele, né? Olho no Miguel Borja, que o Borja deixa pelo menos umzinho no confronto. Palmeirense conhece, né? Palmeirense manja. Filho, tá, já ouve a voz aqui. Se fosse contra o Palmeiras, eu cravava que ele deixava dois, inclusive. A última parte, então, dessa chave tem Fluminense e Argentinos Júniors, né? Sim, O Flusão passou em primeiro nesse grupo do River, que a gente acabou de falar, mas o Fluminense foi o pior vencedor de grupo da primeira fase da Libertadores. Tem campanha pior do que metade dos segundos colocados, inclusive do Argentinos Júnior. O meu Argentino Deus. fez um ponto a mais do que o Fluminense na primeira fase. O Fluminense começou voando, né? 3 vitórias seguidas, depois perdeu para o The Strongest na Bolívia, perdeu do River Plate na Argentina e depois empatou com o Sporting Cristal no Peru. Conseguiu salvar a primeira posição no grupo. O Argentinos Júniors começou bem, né? O grupo contra Corinthians, Independente Del Valle e Liverpool do Uruguai. Bateu o Corinthians aqui na Arena do Corinthians, mas perdeu a primeira posição geral do grupo para o Del Valle na última rodada. O Fluminense vem numa queda, né, de desempenho, Sim, recentemente também no Campeonato Brasileiro, um time que empata muito, perdeu um pouquinho da consistência. E esse Argentinos Júniors é um time que também não, pelo que eu acompanho do time no Campeonato Argentino, é um time que oscila bastante, não sim. tem uma sequência grande de resultados, tem um bom resultado aqui, um resultado mais ou menos ali. Agora, me parece que vai ser um confronto muito, muito interessante, porque o que eu vi do Argentinos Júnior jogando na Libertadores é um time que joga bola, Sim, é. gosta da bola, é o time do Milito, né? Sim. O Gabi, né? Gosta do Gabi Milito e gosta da bola e sabe o que fazer com a bola. Então, acho que assim, é um adversário muito à altura para o Fluminense, um adversário muito honesto para o Fluminense para essa oitava de final. Sim. Eu acho que se a pergunta, esse confronto fosse anunciado, sei lá, 2, 3 meses atrás, o favoritismo do Fluminense seria quase que Unânime. unânime. Mas hoje em dia eu acho que cai um pouco essa expectativa por conta das oscilações que o Fluminense vem sofrendo, que nem você já mencionou. Tanto que nos últimos 15 jogos do Fluminense em todas as competições, ele venceu 4 jogos. Venceu 4 e empatou 5. Pô, é pouca Então, coisa, né? é pouca coisa. E ele venceu de equipes como o Cruzeiro, o Cuiabá, o Bragantino e o Bahia. É um pouco preocupante, e ainda mais se a gente leva em conta que na fase de grupos da Libertadores eles venceram os 3 primeiros jogos, depois perderam dois e empataram o último. Então você vê que o time caiu de nível ali nos últimos meses. E preocupa, não só porque agora tem essa história do Diniz com a seleção brasileira aqui,
Sabe-se lá o desdobramento disso dentro do, do do elenco, né? vestiário ali, né? Com o elenco, o que que os caras vão pensar. Exato. Você vai ter dúvidas sobre o Diniz, vocês vão continuar confiando nele, porque esse parece ser meio que a sina do Diniz, né? Os caras começam a ter um futebol vistoso, aí começam a questionar ele, aí começa a ter dúvidas, começa a ter briga, aí vai, o negócio desmorona. Aí dá tudo Aí a errado. maionese desanda. E os últimos trabalhos dele foram todos nessa linha, né? No São Paulo, acho que foi o que ele teve maior destaque nesse sentido, assim, que o time tava quase para ser campeão brasileiro, aí no finzinho começou a desmoronar. E esse Fluminense parece estar indo um pouco nessa linha. E o Argentinos Júnior é um bom time, que nem você estava falando, é um bom time, mas também oscila muito. Nos últimos 15 jogos também, eles venceram 5 e empataram mais 5 e perderam os outros 5. E eles estão em décimo no Campeonato Argentino. Então é um time que mostra também tem muita essa inconsistência, assim como o Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo abertaço, porque os dois times gostam do toque de bola, de ir pra cima, de criar, mas pode acontecer de tudo. Eu não duvido o Argentinos Júnior passar, não questiono isso, porque é um bom time. Quando ele jogou contra o Corinthians, jogou bem, se não me engano, ganhou Jogou. aqui contra o Ganhou. Corinthians. É, 1-0 e foi pouco. é, então é um bom time, eu acho que tem que ficar de olho neles pra sequência. E se eles passarem, eles pegam o Flamengo, né? Flamengo Olímpia. É, A ficar de olho, então, nesse confronto, outro confronto muito bom. O destaque, acho que o principal destaque do Argentinos Júniors em termos de nome e de promessa é o Federico Redondo, né? sim, é Filho do filho do Fernando Redondo. Redondo. E é um porte assim para jogar no meio campo É. que eu acho impressionante. Ele desfilou na fase de grupos da E é Libertadores engraçado que assim. ele parece com o pai dele jogando um pouco também, né? Sim, O que é o estranho, porte, geralmente né? é. Porque A geralmente costa pai e retinha filho, assim. os caras não jogam meio com o mesmo estilo, assim. E eles são muito parecidos. Eles E são ele é muito novo, ele tem parecidos. 20 anos. É bom de bola. 20 anos e muito bom de bola o Sir Federico Redondo. Se não aparecer algum maluco que já vai pagar uma bala para tirar ele do Argentinos É, eu não duvido nessa primeira janela. um time de Portugal ou da Espanha já levar ele. É, de segundo escalão, assim, né? Sim, é. Para dar uma esquentada no moleque para a Europa. É. E o último confronto, então, passando para essa. Último confronto dessa fase das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo pega o Olímpia. O Olímpia fez uma campanha muito boa, leve-se em consideração um grupo fraco, né, com Atlético Nacional, Patronato e Melgar. O Patronato que joga a segunda divisão do Campeonato Argentino, inclusive, jogou Libertadores porque ganhou a Copa da Argentina, Uhum. e o Melgar do Peru. O Olímpia ganhou do, do Melgar. O Olímpia só não ganhou do Melgar fora e do Atlético Nacional fora. O resto ganhou todos os jogos. Foram 2 empates nesses jogos. Seria a melhor campanha até o Palmeiras vencer o Bolívar na última rodada. Já o Flamengo, no grupo A, o atual campeão, começou muito mal, né? A competição, perdeu do Alcas por 2-1, depois empatou venceu o Nublense no Maracanã, depois empatou com o Racing fora, empatou com a Nublense fora, né? E teve que buscar 2 resultados contra Racing e contra Alcas para se classificar até para a próxima fase. Forma o time do Flamengo, né? Hoje o Flamengo não, é difícil falar, né? O Flamengo oscila muito também. É. Um ponto a ser destacado, né? O Flamengo outro dia tomou 4 do Red Bull Bragantino. Mas é um time que oscila muito, mas está se encaixando ainda no esquema do Sampaoli. A questão é que parece muito mais um time de futebol do que parecia com o Vitor Pereira. E aí o Sampaoli consegue explorar melhor as individualidades do Flamengo do que conseguiu o português. Sim. Nos últimos 9 jogos do Flamengo, eles só perderam esse do Bragantino e venceram os outros 8. Então, tá melhorando com o Sampaoli. Teve aquele início um pouco conturbado ali assim. Eu acho que
o elenco tentando conhecer um pouco mais do estilo do Sampaoli, e ele também não é um cara muito fácil, então deve ter tido ali os Sim. seus conflitos inicialmente, mas parece que o negócio está melhorando, tá engrenando um pouco mais o time, e ele, porque ele tá tentando fazer mudanças, né, colocando um pouco mais a cara dele, eu acho que o meio é a principal mudança que ele tá tentando fazer, mas, porque Encaixar, né, os é, jogadores ali, né? é, e é isso. O Flamengo é o que a gente conhece dos últimos anos, assim, é um time forte, é um time chato, individualmente é muito pesado, porque você tem Pedro, Gabriel Barbosa, você tem o Everton, que é banco, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Arrascaeta, você tem o Gerson, é absurdo. O Alan chegou agora do Atlético Mineiro, então tem Sim. muita gente, o banco também tá abarrotado. O Rossi chegou agora também, o goleiro, então vai ser um time chato se eles continuarem nessa crescente. Pode ser campeão, tem um ligeiro favoritismo ali assim pelo nível do grupo. E o Olímpia, por mais que tenha que vencer o seu grupo, não me passa muita confiança assim. O Aguirre é o técnico deles, né? Sim. Mas é um time É, tradicional de Libertadores, tá sempre frequentando, já venceu 3 vezes, então é um time que conhece muito a competição, mas está pegando um dos principais times da América do Sul, que é muito forte. Então, a expectativa deles conseguirem passar é muito improvável, né? principalmente você pensando que a abertura é no Maracanã, dependendo do tamanho do resultado que o É, Flamengo já abrir aqui, mete um já vai 3-0 ficar, ali, pô, Deus. já vai ficar mais difícil. É, Os destaques do Olímpia, perdão, são o Paiva, né, Guilhermo Paiva e o Cardoso, que é o Fernando Cardoso, dois jogadores que fizeram 3 gols cada um na fase de grupos para o Olímpia, as que foram decididos. O time tem gols que passou pelo Santos, está no Olímpia desde 2020, e eu jurei que ia virar um jogadoraço e não virou. uhum, Lembro dele no, sei lá, no FIFA 15, ele era bom pra cacete jogando no Basel e tal. É, a ver, né? A ver, o Flamengo tem aí um tempinho até, né? A gente falou que começa em agosto, essa recuperar o Gabigol, até ver aí equilibrar melhor o time para chegar ainda mais forte, né? Nessa próxima fase. A gente pode ter então um Fla-Flu nas quartas de é, final, a gente pode ter bastante confronto interessante na Libertadores daqui para frente, né? exato, que nem a gente tinha falado no início do programa, né? Esses confrontos de oitavas de final tá bem equilibrado, tá bem legal, porque não tá pendendo tanto os grandes para um lado, como foi em anos anteriores. Então eu tava até vendo um pessoal falando que do lado esquerdo da chave ali, né, que é onde tem o Palmeiras, o Boca, o Racing, se o Palmeiras, que é o principal favorito daquele lado, tentar chegar na final, ele tem que passar por Atlético Mineiro, Del Valle, Boca e Racing. Não é fácil. Não Não é é assim, fácil. né? Por mais que ele vai ser o favorito contra todos, eu acho que não vai ser fácil nenhum. Não vai ser confronto fácil. Então, E tem o plus, ou não, né? De você não pegar o brasileiros até a final, né? tirando o Atlético Mineiro, né, que é o primeiro Tirando confronto. até tirando o Atlético Mineiro. Palmeiras Atlético Mineiro, que quem passar ali não pega mais brasileiro até a É, final. isso é bom. Então isso conta. É bom por um lado, conta também o desgaste das viagens, embora acho que É, ali a viagem pior deve ser para o Equador, né? Del Valle, ou o mas mesmo Atlético assim, Nacional, caso passe, mas mesmo assim, né? é, Vamos ver aí o que reserva. Falar um pouquinho de Sul-Americana rapidão, foi também sorteado os confrontos da próxima fase. A Sul-Americana tem uma fase a mais que a Libertadores, que é a fase da repescagem. Né? Não ter playoff não existe. Onde está no Brasil chama repescagem. Os terceiros colocados dos grupos da Libertadores pegam os segundos colocados da fase de grupos, o que ficou bem melhor da fase de grupos da Sul-Americana. Ficou bem melhor porque até ano passado quem estava passando era o primeiro, né? Só o primeiro e ficava um monte de jogo morto no,
nos grupos, pelo menos agora os times brigaram até o fim. A gente tem alguns os confrontos definidos aqui. O Sporting Cristal vai pegar o Emelec. O Sporting Cristal estava no grupo D da Libertadores, né? Era o grupo do Fluminense e do River. Pega o Emelec, estava no 2 da Copa Sul-Americana, não tinha nenhum brasileiro. E quem sair daí pega o Defensa e Justiça da Argentina. O Botafogo, que terminou em segundo no seu grupo da Sul-Americana, que é o grupo A, vai pegar o Patronato da Argentina, que foi o terceiro no grupo do Atlético Nacional lá, né? Atlético Nacional Melgar e Olímpia. E quem sair daí pega o Guarani do Paraguai, que foi o campeão do grupo. Foi o pior campeão de grupo, inclusive, o Guarani do Paraguai. O Independiente Medellín, que saiu do grupo do Inter na Libertadores, pega o San Lorenzo. É um confronto grande, né? Dois times de nível, acho que parecido. E quem sair daí pega o São Paulo. Melhor campanha da Sul-Americana. O São Paulo ganhou todos os jogos, se não me engano, né? Não, Sim. empatou um. Empatou um. Teve um empate, mesmo a campanha do Newell's. Quem sair, então, de Independiente Medellín e São Lourenço pega o São Paulo. E fechando esse lado da chave, o Nublense, que saiu do grupo do Flamengo na Libertadores, pega o Audax Italiano, que saiu do grupo do Santos, ajudou a eliminar o Santos na Sul-Americana. E quem sair desse confronto pega a LDU, que despachou o Botafogo. Era o time do grupo A, acabou mandando o Botafogo para a repescagem. Na outra parte da chave, Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. O Barcelona decepcionou um pouquinho na Libertadores no grupo C, né? Ficou em terceiro, conseguiu um terceiro lugar ali com um empate no finalzinho do jogo contra o Cerro Porteño, mas foi bem decepcionante a campanha do time equatoriano. Pega o Estudiantes, que estava no grupo do Bragantino, um time difícil. Quem sair daí pega o Goiás, que foi o primeiro do seu grupo. Você não lembrava que o Goiás estava jogando a Sul-Americana, você Nem ficou fudendo. sabendo. Ninguém lembrava disso. O Corinthians, que por pouco não ficou de fora até dessa fase da Sul-Americana, vai pegar o Universitário, né, que foi o segundo colocado no grupo do Goiás. Quem sair daí pega o segundo melhor time da Sul-Americana, que é o News Old Boys, que estava no grupo do Santos. E aí, os últimos confrontos, Colo-Colo, que saiu do grupo do Boca na Libertadores, pega o América Mineiro, que conseguiu remontar de forma bastante legal para chegar no mata-mata dessa fase na Sul-Americana. Quem sair desse confronto entre Colo-Colo e América pega o Bragantino, que fez uma campanha muito boa na Sula, né? 4 vitórias e 2 empates. E o último, o Tigre, que finalmente jogou, né, 2 partidas inteiras contra o São Paulo, vai pegar o Libertad do Paraguai, que saiu do grupo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Quem sair daí pega o Fortaleza, que também atropelou geral. 5 vitórias e só uma derrota para o Fortaleza na Sul-Americana. Olhando assim, Bringel, esse novo formato, né, que esse formato estreia esse ano, é legal, né, para a Sul-Americana, né? Eu gostei. Eu acho que quando eles anunciaram lá, fizeram as mudanças, a gente tinha comentado um pouco, né? Que a gente preferiu essas mudanças porque não só deixava um pouco mais equilibrado, porque parava com aquele negócio de só o primeiro classificava do grupo e os outros jogos era inútil, porque faltando umas 2 rodadas não servia para mais nada. Cria um pouco mais de equilíbrio e aproveita também esses caras da Libertadores de uma forma um pouco melhor. Eu gostei bastante dessa formação. E eu gostei também desse chaveamento. Não sei como você achou assim do equilíbrio, mas eu gostei que boa parte dos Sim. brasileiros estão mais de um lado. Aí depois da esquerda ali só tá o São Paulo e o Botafogo se ele passar do Patronato. Então eu gostei que tá mais para um lado e mesmo assim, daquele lado dos brasileiros tem bastante. Colo-Colo é chato, o Libertad é chato, o Newell's também, o Barcelona de Guayaquil nem se fala. Então tá chatinho ali para os brasileiros, não vai ser Total. tão simples quanto parece. E eu acho que o São Paulo obviamente vai levar
com tudo isso daí, porque virou a competição dele, porque ele tá sempre chegando ali, levou a sério. Porque é muito. Eu não vejo os outros levando tão a sério assim. Podem até tentar, mas eu acho que eles vão tentar priorizar o brasileiro, porque vários desses aqui, tirando o Botafogo, não estão em situações tão confortáveis ali no BRzão. Eu acho legal, gosto da ideia dos times abraçarem a Sul-Americana como um torneio acessível, né? Porque acho que é um torneio acessível, Sim, por exemplo, para o Fortaleza, para o Bragantino, deve ser um torneio acessível, para o São é, Paulo também, é, né? Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Acho que o Botafogo também poderia encarar com certo. Com visando protagonizar, né? uhum, A Sul-Americana, o Botafogo que anunciou agora à tarde a contratação do Bruno Lage para ser treinador. é, O John Textor trabalhou bem rapidinho para suprir a saída do Castro. E eu também gostei do chaveamento, achei que tá bem espalhadinho, os times estão bem distribuídos ali com as qualidades. E o que eu comentei foi que, tinha comentado com você, né, antes da gente começar a gravar, que o Fortaleza acabou meio que rodando assim, porque pega é, Libertar o Tigre, o Bragantino acabou saindo pior, na verdade, porque pega quem sair de Colo-Colo o América, que é um confronto meio aberto, assim, né? O América tá jogando bem. Aí saindo dali, deve pegar quem sair de Fortaleza ou Libertar, que provavelmente deve ser o Fortaleza. E saindo dali ainda pode pegar Newell's, Corinthians, Barcelona, é, Estudiantes ou o próprio Goiás. É um caminho meio complicado ali é, pro Bragantino, que ainda pode ver São Paulo ou Botafogo na final. sim. Ou até o Defensa e Então, Justiça, ou a LDU, que sim, são times chatos também, não dá pra. A gente não dá vai. para cravar assim É, com muita facilidade. é. Então, vamos ver, a Sul-Americana promete. Ainda bem, eu agradeço muito que a Sul-Americana esteja acessível para a gente assistir na televisão. É um campeonato que eu gosto, né? Gosto essa alternativa que o futebol dá para a gente. Principalmente esses últimos anos, deu uma melhorada boa na competição, assim, no Sim, nível. Porque os caras acho que estão começando a levar um pouco mais a sério. Os times de segundo escalão, digamos assim, estão começando a apostar mais ali para tentar levar o título mesmo, porque na Libertadores fica difícil com Palmeiras, Flamengo Flamengo, metendo tanta grana. Então, tá, River aparecendo ali, né? mas eu tô gostando também. E a premiação também rende um dinheiro legal, É, né? Principalmente para quem não é brasileiro e não tem a nossa é economia, só rende parar um com aquela dinheiro. putaria da final no meio do nada, com um time pequeno, que fica perfeito. Afinal, esse ano será no Estádio Centenário em Montevidéu, Pô, como estádio já top, mas foi. aí vai chegar um time brasileiro lá, os caras não vão lotar aquilo lá nem fuder. Pô, se você. Cara, é uma final plenamente possível. Bragantino e Defensa e Justiça. Vai ter É, 15 pessoas no estádio, vai todo torcedor local ali que não tem o que fazer. Ah, vamos colar nesse jogo aqui. tá ligado? O Defensa e Justiça não tem torcida, o Bragantino não tem torcida. Todo respeito aí, né? É a A gente já, realidade. mas a gente já viu, né? Pô, a final que teve em Montevidéu foi Bragantino e Atlético Paranaense, que cara, não tinha gente suficiente para o estádio. Uhum. Então, acho que assim, essa parte a Conmebol podia copiar também certinho a UEFA, né? Que a UEFA faz a final dessas competições, Europa League, Conference League, em estádio menor. É, Não vai catar o maior estádio do continente e meter essa final, né? é. Tem um bom Então, senso ali na parte da UEFA. né? Tem que pensar um pouquinho. Mas fica aí, as duas competições da Comebol para essa temporada já estão aí com o seu chaveamento, a gente já pode começar a imaginar o que vai sair da onde. A gente aguarda então a final da Sul-Americana, como eu falei, no Centenário em Montevidéu, no dia 28 de outubro. A final da Libertadores é na primeira semana de novembro, não vou lembrar aqui exatamente o dia, eu acho que é 4 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Até lá, acho que a gente vai falando depois Sim, um sim. pouquinho mais, dependendo dos confrontos também que forem saindo. Certo, Brinjel? Exato. Valeu, Milano, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Valeu todo mundo. Até a próxima.
Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um abraço, até mais.